Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Hoje é sábado, como de costume, a gente vai fazer um estudo bíblico. Hoje a gente vai ver o Salmo 42. É um salmo onde os descendentes de Cora, eles estão se questionando a Deus, onde que está Deus? Porque coisas desafiadoras estão acontecendo, eles estão em estado de depressão bastante profunda. E é muito interessante, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Salmo número 42. Para o regente, Masquilo, dos descendentes de Cora. Assim como uma corça anseia por águas correntes, anseio por ti, ó Deus. Estou sedento por Deus, pelo Deus vivo. Quando me apresentarei diante dele? Minhas lágrimas são meu alimento dia e noite, enquanto o tempo todo me perguntam: onde está seu Deus? Clamo angustiado quando me lembro dessas coisas, como eu ia com a multidão à casa de Deus, com sons de alegria e adoração, na passagem das festas. Minha alma, por que está abatida? Por que se contorce dentro de mim? Espere em Deus, e adorarei a Ele novamente, pois a salvação vem de Sua presença. Meu Deus, quando me sinto abatido, lembro-me de Ti, da terra do Iarden, dos montes do Hermon, do monte Mitzar. Abismo chama abismo, ao som de suas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. De dia, o Senhor comanda sua graça, e à noite sua canção é comigo. Como uma oração ao Deus de minha alma, digo a Deus, rocha minha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, oprimido pelo inimigo? Meus adversários zombam de mim, como se meus ossos fossem quebrados, perguntando a mim o tempo todo: onde está seu Deus? Por que está tão triste minha alma? Por que geme em meu interior? Espere em Deus e o louvarei novamente. Ele é meu Salvador e Deus. Você vê que ele é um salmo assim muito trágico, porque ele está o tempo inteiro trazendo um estado de depressão profunda, um estado de tristeza profunda. E ele mostra muito do que é a vida real. Às vezes, a gente olha pro mundo, a gente olha para a história como alguém que está olhando para um terreno. E esse terreno, ele tá sujo, cheio de entulho, cheio de mato. E aí você julga a cidade inteira. Pô, essa cidade é um lixo. Mas na verdade não é que a cidade é um lixo, aquele terreno está um lixo. Se você pega um drone, um helicóptero e você sobe, você vai ver que a cidade é muito mais do que só aquele terreno. Você vai ver que a cidade, ela muitas vezes está desenvolvida, muitas vezes ela tem várias ruas, muitas vezes ela é boa. Só que, quando você tira a conclusão somente por aquele terreno que está está em mau estado, você tira uma conclusão precipitada. A mesma coisa na nossa vida. Às vezes a gente julga um momento. Eu falo a nossa vida, mas eu falo a história da humanidade também. Às vezes a gente julga um momento, a gente julga alguns anos, a gente julga que tudo está dando errado. Mas quando a gente desaproxima, a gente vê que a história está seguindo o seu percurso. Se a gente for pegar a história do povo de Israel, por exemplo, é um povo que foi massacrado por diversos povos, pelos egípcios, pelos persas, pelos babilônios. Teve a queda do primeiro templo, a queda do segundo templo pelos romanos. Depois teve Inquisição, teve muitas perseguições, comunismo e assim por diante. Nazismo. E aí, hoje em dia ainda tem guerras, ainda tem desafios, problemas. Só que você vê que é um povo que impactou a humanidade de diversas formas. Na tecnologia, é muito forte Israel em tecnologia, agricultura, prêmios Nobel, 0,2% da humanidade com 30% dos prêmios Nobel. E assim, aí vai longe. Você conhece um monte, muitos judeus de renome na música, no cinema, nas invenções, né, agricultura, entre várias outras coisas. Você vê que se você tira a lente daquele terreno e você coloca na história, você vê que a história ela está seguindo o seu percurso. Você vê que as coisas elas estão se encaminhando para o que tem que encaminhar. Só que muitas vezes acontece igual no Salmo 42 aqui.
Meu Deus, por que que você se esconde de mim? Por que que eu tô tão triste? Por que que eu tô tão mal? Por que que nada tá dando certo na minha vida? E de fato a gente passa por esses problemas. E o legal aqui é que o salmista, ele está dando uma licença poética para você também. Às vezes a gente acha que não, isso aqui não pode acontecer com a pessoa que busca Deus. Isso não pode acontecer com quem está no caminho. Pode acontecer com quem está no caminho, sim. Pode acontecer. São coisas que fazem parte da vida para nos testar, para nos preparar, para nos dar repertório para cuidar de outras pessoas, enfim. São coisas trágicas. Deus nos livre, a gente não quer que aconteça, mas às vezes acontece. Às vezes acontece. E aí ele fala, por que que minha alma está tão triste? Por que que ela se contorce dentro de mim? Os meus inimigos falam para mim, onde está seu Deus? Parece muito familiar isso, né? Aonde que está seu Deus? Se você é uma pessoa de fé assim, é aí que a sua fé é testada. É aí que realmente a sua fé é testada, porque a fé é o quê? É simplesmente você acreditar naquilo que você não consegue ver. É você acreditar naquilo que não se manifesta muitas vezes perto de você. Você pega a história de Abrão, que foi o homem escolhido. Deus fala para ele, sai da sua terra e vai para a terra dos seus parentes. Sai da terra dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando chega lá tem fome na terra, ele tem que ir para o Egito. Ele passa um aperto no Egito. Pô, mas a terra não foi prometida? Chegou lá, tinha fome na terra. A gente está falando de anos e anos e anos e anos. No fim da vida dele, com 100 anos, ele foi ter um filho. O filho da promessa. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que a vida acontece, tem muito desafio, muitos desafios. No Salmo 90, Moisés fala que a nossa vida ela tem 70, 80 anos e a maior parte dela é labuta e tristeza. Um momento, então, nós nos vamos. Parece trágico, Humberto. A ideia é que a nossa missão, ela é aqui. Aqui é o mundo real. A gente está num mundo desafiador. A gente está num mundo com problemas. A gente está num mundo com depressão. A gente está num mundo com inimigos. E a gente está aqui com um propósito. Porque se a gente fosse criado, imagina se a gente fosse criado para estar num mundo que não tem nada disso. Como que você exerceria a bondade se não tem pessoas doentes? Se não tem quem passe dificuldade? Precisa existir o problema para o ser humano despertar conscientemente o melhor que tem dentro dele. Para ele buscar a Deus de verdade. E eu acho que isso é uma das maiores bênçãos do mundo. Por mais trágico muitas vezes seja. Se não existissem esses problemas, essas guerras, essas dificuldades, a fome, não existiria o livre-arbítrio de você escolher fazer o bem. Você ia fazer o bem porque você é um fantoche de Deus. Tudo é bom, tudo é certo, nada dá errado. É fácil ser bom assim. E outra, você não teria autonomia. Você ter autonomia, a sua autonomia, ela é simplesmente dada, o seu livre-arbítrio é justamente dado porque existem problemas, porque existem dificuldades. É aqui que se descobre quem é bom, quem não é. Aqui que se descobre quem é fiel, quem não é. Se você parar para pensar, isso aqui é um teste. Também é um teste. Mas por quê? Porque Deus quer testar, escolher os bons. Ele já conhece os bons. É um teste para você mesmo. É um teste para você mesmo. Porque é aqui que você testa a sua fidelidade. É aqui que você testa a sua lealdade. É aqui que você erra e consegue se arrepender e voltar para o caminho. Porque isso também pode acontecer. É aqui que você testa se você realmente acredita em Deus. E aí, ele está oculto de você. Mas ele está há muitos anos oculto de você. E aí? E aí, você continua acreditando? Ou se Deus ele não se rebaixar às suas vontades, você não acredita mais nele? Olha que forte isso daqui. Tem vezes que você quer controlar tanto, você quer controlar como que teu pai e tua mãe te amam. Você quer controlar como que eles te tratam. Você quer controlar se eles são bons pais ou não. Você quer controlar tudo. Isso não é honrar. Isso é querer controlar. Querer que eles se submetam à sua vontade, ao seu jeito. Ah, mas é obrigação deles. Tá, mas isso é um trabalho deles. Se eles não fazem, é eles. Eles que resolvam isso. Aí Deus é a mesma coisa. Você quer que Deus exerça a sua vontade. O que você pediu, o que você falou. Você quer que Ele reja o mundo de acordo com a tua inteligência limitada de um terreninho que está destruído.
no meio de uma cidade. Você não sabe de nada. Mas essa ideia do controle, ela está presente em você. Você quer controlar tudo. Você quer controlar tudo. E aí que tá, a gente não controla nada. E é aqui que tá um belo de um exercício de não controlar nada. A gente não controla. A gente vive e a gente faz o nosso melhor com a nossa porção, porque a nossa porção é aquilo que foi nos dado para desenvolver o nosso melhor. Não significa que você não possa enriquecer, não significa que você não possa prosperar, você deve. Mas você tem que estar feliz com a sua porção naquele momento. Quer dizer que se o dinheiro não vir, você vai ser uma pessoa infeliz? Quer dizer que se a carreira dos sonhos não vir, você vai ser uma pessoa feliz? Muitas vezes você fica estagnado no mesmo lugar porque você tem que aprender a ser feliz com aquilo que você tem. Se você consegue ser feliz com aquilo, se você não sente um vazio porque o dinheiro não tá aí, é aí que você começa a entender. Não tô falando que você não tenha que buscar. O dinheiro é muito bom, é importante. É importante, inclusive, você buscar a prosperidade. Quando eu falo da prosperidade, eu não falo só financeira. Mas é importante você estar feliz no hoje e no agora, independente. Porque quando você está feliz no hoje e no agora, ou mesmo quando você está com a alma batida, igual nesse Salmo 42, mas você está consciente do teu propósito, você está consciente do caminho, você está consciente de que, como a história de Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando você está consciente disso, você está no caminho. Imagina as pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto. Muitas pessoas ficaram viraram ateus. E como que você vai julgar isso? Pô, aconteceram coisas terríveis. Aí você vê pessoas religiosas morrendo. Você vê pessoas não religiosas, você vê um monte de gente. Cara, tem gente que ficou ateu. Tem muito judeu ateu. E um judeu ateu daquela época não é necessariamente uma pessoa que não acredita em Deus. É uma pessoa que está de mal de Deus. Eu não acredito num ateu 100%. É uma pessoa que está de mal de Deus. Por algum motivo. E Isso é um direito? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Deus, ele não condiciona o tratar da gente necessariamente no acreditar, mas sim nas obras, mas sim na pureza do coração. Porque até mesmo essa pessoa que está afastada de Deus a esse ponto, ela pode ter algo bom dentro dela. Tem gente que acredita que salvação, que transformação está mediante a fé. Mas se você ver em vários lugares nas escrituras, Deus não fala necessariamente disso. Ele fala de ser luz para todos os povos, luz para toda a humanidade. Até naquele momento em que Jonas ele foge da mensagem de Deus. Ele vai para um povo que não é um povo crente em Deus, é um povo idólatra. E Deus queria salvar ele. E ele dá uma lição para Jonas no final. Eles são meus filhos. Eles são meus filhos. Deus ama os seus filhos. Ou você acha que ele não ama um cara que nasceu na China e ele adora os deuses dele lá, um cara que nasceu na Índia e ele adora os deuses dele lá por causa da cultura dele, de onde ele nasceu, quer dizer que Deus não gosta daquela pessoa. Quer dizer que aquela pessoa já nasceu condenada ao inferno. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Assim como não é assim que funciona quando a pessoa está igual aqui ó, no Salmo 42, se lamentando. Onde está você? O que aconteceu? Você tem todo o direito de questionar. Os grandes nomes da Bíblia questionavam Deus. Davi batia de frente com Deus. Moisés batia de frente com Deus. Abrão, eu vou destruir aquele povo. Ó Senhor, Abrão bate de frente pesado com Deus. Se você parar para olhar, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor não é o Senhor, o juiz de todo o universo? Então por que você não está agindo com justiça? Se tiver 20 justos, aí Deus fala, não, tudo bem. Ele está negociando com Deus pela humanidade. Gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia ela fala coisas numa linguagem que você precisa interpretar.
Começa a olhar esses padrões, você vai ver que os grandes nomes, eles não eram perfeitinhos. Jacó não era perfeitinho. Abrão batia de frente. Moisés falou assim, ó, você vai destruir esse povo, então risca meu nome do teu livro. Eu não quero fazer parte disso. Cara, olha que forte isso. Tem gente que fica com um negócio de, você tem que acreditar, você tem que fazer. Eles acham que Moisés andava com uma Bíblia debaixo do braço. Ele era um guerreiro, cara. Josué era um guerreiro. É mundo real. Acorda, é mundo real. E o que Deus quer é o quê? Que muitas vezes você bata de frente com ele para salvar as pessoas. Por que Abrão foi escolhido? Porque ele salvaria as pessoas. Porque ele educaria as pessoas. O nome dele é Avram, em hebraico. Av de pai, Am de povo, pai de um povo. Depois foi para Abraham, pai de muitas, de multidões. Pai, o que é um pai? Um educador. O que é um pai? Aquela pessoa que luta pelo seu filho. É isso que ele quer da gente. Abraão lutou pelos ímpios de Sodoma e Gomorra. Moisés lutou por um povo que não merecia. E aí você pode ir longe também. Você pode ir longe. No cristianismo, Jesus lutou por todo um povo que não merecia, não é? Você vai olhar esse padrão na Bíblia toda. E é isso que ele espera da gente. Naquele momento de maior dificuldade, naquele momento de maior abismo. Você lutar pelos seus, você lutar por si, você questionar. Sim, você questionar. Não há mal em questionar. Pelo contrário, há sabedoria no questionamento. A sabedoria nessa lamentação, a sabedoria numa oração sincera, onde você questiona a Deus, onde está o Senhor? O que aconteceu? Existe um respeito, existe um temor aqui, mas existe também uma conversa, um questionamento. Se você for uma pessoa que lê Bíblia mesmo, você vai ver que esse questionamento, muitas vezes esse tom até de raiva, ele está presente naqueles que Deus fala que eles são os mais amados dele. Eles bateram de frente com Deus e tiveram discussões com Deus. É isso que ele espera da gente. É isso que ele espera da gente. Porque os amados dele fizeram isso. Isso é verdade. Isso é sentimento. Isso daqui é realmente amor. Isso aqui é realmente viver. Não é uma vida hipócrita. Onde você acredita porque tem que acreditar, senão você vai pro inferno. E você acredita, você fica fingindo que acredita na real. Não é assim. Não é isso que se espera. Às vezes você vai estar num tom de depressão profunda, igual o Salmo 42. Mas se você olhar o tamanho da fé dos descendentes de Cora nesse salmo, é uma fé muito forte. Eles estão levantando e trazendo todo o abismo que eles estão vivendo dentro deles. Ou dentro dele, talvez. Muito forte. Mas ao mesmo tempo você vê um sentimento. Você vê uma fé muito forte. Essa é a fé verdadeira. É uma fé que questiona também. É uma fé que tem realmente substância. Não é uma hipocrisia. Não é uma obrigação fria que está dentro de você. E se for também, faz parte do caminho. Às vezes faz parte do caminho. Essa é a mensagem de hoje. Absorva e reflita sobre o que eu falei. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Feche os seus olhos. Respira fundo 3 vezes comigo, pensando só na sua respiração, trazendo sua mente para o presente. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por estarmos aqui reunidos. Muito obrigado pelas pessoas que vêm ao vivo, por quem está vendo essa gravação. Muito obrigado por essa palavra, por esse direcionamento.
que nos momentos de maior dificuldade, maior aflição, de maior depressão, que nunca venhamos nos desconectar da fonte, que venhamos sempre ter esperança, que venhamos sempre entender que a história, como ela está sendo construída e levada para onde deve ser levada. E muitas vezes a gente está vivendo num momento desafiador da história. Muitas vezes a gente está vivendo num momento de angústia, mas não significa que o todo é isso. É uma parte. Só que a gente tem uma visão limitada, que só consegue enxergar aquilo. Que venhamos perceber isso, que venhamos absorver essa palavra e que venhamos ser luz para esse mundo. Que venhamos ter paciência e constância para vivermos as nossas vidas, para encararmos os nossos desafios, para nos tornarmos fortes e vivermos o nosso propósito, que é abençoar pessoas através dos nossos trabalhos, através das nossas vidas, através das nossas palavras. Respira fundo. Estica seus braços. Assim, ó, 2025 é o melhor ano da minha vida, de maior crescimento, de maior realização, de maior busca. E é isso, gente. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. Conta comigo. Todas essas lives ficam salvas no perfil e ficam salvas no Spotify. Link tá na minha bio. Você vai dirigir, vai pro trabalho, vai cozinhar, bota um fone de ouvido. Sempre vai ter uma mensagem que vai tocar teu coração. Às vezes, no caso no sábado, falando de Bíblia, e muitas vezes falando de psicologia, falando de negócios, várias áreas pertinentes ao seu sucesso, seja profissional, seja pessoal. Conta comigo. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.